Boa noite. O programa de pós-graduação em Controladoria e Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto dá boas-vindas a todos e todas presentes para a palestra Finanças Corporativas e Valor, Tendências e Desafio. Para essa palestra recebemos aqui com muita honra o professor Alexandre Assaf Neto. O professor Alexandre Assaf solicitou ao professor Ricardo Menezes que não fizesse uma apresentação longa, então, porque realmente ia tomar muito tempo, então eu não vou fazer a apresentação tradicional lendo o que está lá no Lattes, né, professor, porque senão ia demorar. Mas eu vou colocar alguns pontos para a apresentação. Bom, o professor realmente dispensa apresentações, foi professor titular aqui da Universidade de São Paulo por muitos anos aqui, extensa ficha aqui de atividades envolvidas aqui para a nossa universidade, mais de 18 mestrados, 8 doutorados concluídos, dentre eles, vários professores nossos aqui foram orientados do professor Assaf, professor Ambrosini, Rony, Godoy, Silvio Nacal, Adriana Procópio, Maurício, e também vários outros. Eu falei, professor, que eu tinha feito a lição de casa, né? Eu fui olhando os nomes dos orientandos, realmente são todas pessoas que estão atuando nas diversas universidades, né, do país na área de finanças. Bom, antes de passar a palavra para o professor Assaf, sem mais demoras, eu preciso fazer duas considerações. A primeira, o professor Ricardo Menezes não pôde participar, porque é o coordenador do nosso programa, então ele pediu para eu estar aqui representando o programa, então feita a ressalva. E também nós não tivemos aqui a presença do professor Eliseu Martins, que se desculpou por não estar presente, professor, mas ele pediu para ler um texto que ele encaminhou por escrito, que eu vou ler aqui na abertura. Caro colega professor Alexandre Assaf, infelizmente não pude comparecer à sua palestra de hoje. Gostaria muito de ter ido até Ribeirão Preto para isso, mas imprevistos me impossibilitaram. Mas pelo menos quero lhe transmitir meu mais afetuoso abraço e um muitíssimo obrigado por ter aceito aquele convite há tantos anos atrás para vir para a FEA Ribeirão Preto. E um muitíssimo obrigado por todo o trabalho, toda a dedicação e todo o carinho que sempre devoltou a ela. Quero aproveitar para dar os parabéns aos colegas, alunos e profissionais que terão a oportunidade de ouvi-lo. Aproveitem dessa fonte que continua jovem e produtiva. Grande abraço a todos e outro todo especial a você, professor Assaf. Mensagem do professor Eliseu Martins. Dada a mensagem de apresentação, já passa a palavra ao professor Assaf. Muito boa noite a vocês. Quando o Eliseu manda alguma coisa para mim, eu me emociono. Ele foi meu professor, foi meu orientador, e eu comecei a vida com ele. Então, por isso que me emociono. Deixa eu só melhorar, eu falo aí. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre finanças. Foi o que me pediram, falar um pouco sobre finanças. É um assunto árido, chato, mas vamos tentar enfeitar um pouco, ornamentar um pouco isso aqui. Vou falar das tendências, desafios, o que é finanças e onde vai finanças. Primeira coisa, nós vivemos numa sociedade que o maior risco não é a inflação, não é o Trump, não é absolutamente nada. O maior risco é a mudança. Você não perceber que o mundo mudou. Quer dizer, quando você começa a olhar essas empresas que estão aí, varejistas, e outros tipos de empresa em crise, pode analisar, a crise não é uma crise econômica, não é uma crise do mercado. A crise é que eles perderam o bonde da história. Eles perderam a noção da tendência das coisas. Entra nessas empresas e analisa isso aqui. Quer dizer, o mundo mudou e ele não percebeu que o mundo mudou. Esse é o maior risco que nós temos, não entender essas mudanças. Para onde é que vão hoje? Uma coisa que me assusta um pouco quando eu vi é que a vida útil média das empresas é menor do que 18 anos. Quer dizer, quando você pega o passado, era 30, 40, 50, às vezes tinha empresas centenárias que tinha. Hoje você não consegue mais, na média, você não consegue mais passar de 18, 20, 30 anos no máximo. Então, essa mudança que é um desafio para nós como empresários e é um desafio para nós como profissionais de mercado. Qual é o sucesso? Sucesso é ser promovido? É ganhar dinheiro? Não. A base do sucesso
é entender essa realidade da mudança. É a continuidade, é manter-se competitivo. Esta é a base do sucesso. Você ser competitivo no mercado. Hoje, com todas essas mudanças, essas novidades que nós temos vivendo hoje. Essa é a base do sucesso. Quer dizer, para você ser competitivo, o que você precisa fazer? Eu lembrei de Mário Quintana para isso. Mário Quintana escreveu que o segredo não é correr atrás das borboletas. O segredo é cuidar do jardim para que elas venham até você. Quer dizer, o segredo para ser competitivo qual é? É investir em você mesmo. Investir na sua capacitação. Investir na sua formação. Investir no seu conhecimento. Então, esse é o segredo de hoje competir. E qual é o segredo da empresa hoje? É exatamente entender o mercado que está, as mudanças que estão ocorrendo no mercado. Grande parte das crises das empresas no mundo todo, não é só aqui ou ali, de uma maneira geral, é que essas empresas não entenderam ou não estão entendendo as mudanças, estão tomando decisões erradas. Uma pesquisa que eu vi e que me assustou, e por isso que eu coloquei ali, diz que 61% dos jovens entre 10, 11, 12 anos irão trabalhar em alguma coisa que não existe. Isto é, para mim, forte para você entender essa mudança. Para e pense nisto. O que nós precisamos ter? Uma visão holística, uma visão do todo. Antigamente, eu era especialista só nisso. Eu não posso mais ser isso. Eu posso ser especialista nisso, mas eu tenho que ter uma visão do todo, uma visão holística. A visão daqui da FEA é uma visão holística. O que é administrar? Administrar é decidir. É olhar para a floresta e ver para onde vão os ventos. Eu não preciso entender de botânica, eu não preciso entender de solo, mas, pelo menos, eu tenho que ter uma ideia para onde vão os ventos. Isto é administração. Qual é a outra parte dessa visão holística que nós precisamos? A ponte entre a empresa e o mercado. Quais são as oportunidades de investimento? Quais são os riscos? Quais são os retornos? Quais são os fatores que afetam o investimento? Isto é a economia, é a ponte entre a empresa e o mercado. E o que é a contabilidade? É o desempenho, planejamento, controle e avaliação. Então, isso é a visão holística que uma pessoa da área de finanças precisa ter. Esta visão. Você não tem que saber só fazer conta. Tá? Tem que ter esta visão, que hoje o mercado exige isso de todos nós. Vocês não eram nascidos, mas quando eu entrei na faculdade, entrei num curso de economia. Fui fazer uma disciplina que a gente chamava administração financeira, um curso de economia, no segundo ano. Entrou para dar uma aula um advogado. Eu falei, tudo bem. Passou o mundo, andei, me formei, as coisas foram andando, fui fazer mestrado no exterior e voltei. Quando voltei, resolvi fazer uns anos fora, voltei, aí resolvi estudar outra vez, fui fazer doutorado na USP, em São Paulo. E eles me obrigaram a fazer uma disciplina do mestrado, pelo fato... Opa, pega esse pessoal. Porque eu não havia feito o mestrado lá no Brasil, tinha feito no exterior, eles queriam que eu fizesse uma disciplina de finanças, de administração financeira, do mestrado. Eu fui fazer. E quem entra para me dar aula? Um advogado. Dr. Keile Carvalho Rocha, a quem eu tenho uma admiração muito grande. Quer dizer, por que isto? Porque finanças sempre foi normativo. Finanças, por ser normativo, os diretores financeiros eram advogados. Henry Ford falou e resume isso claramente. O consumidor pode escolher o carro da cor que desejar. Pode escolher o carro que ele quiser, desde que seja da cor preta. Ele só produzia carro preto, aquele Ford 29 que fez sucesso no mundo inteiro, e só tinha preto, não tinha de outra cor. Então, finanças era normativo, era de direito ali dentro. O que eu tinha que me preocupar era com quem? Com os fornecedores de capital. Não era com o cliente. Era com fornecedores de capital, era com acionistas, banqueiros e investidores. Eu tendo dinheiro, eu produzia
a quantidade, o tipo, o modelo e pelo preço que eu quisesse. Isso era finanças ali dentro. O conceito de qualidade é um dos conceitos mais importantes que você tem hoje. Porque muita gente confunde qualidade com durabilidade, uma coisa que não quebra. Isso não tem nada a ver com qualidade. Qualidade é ter o produto que o consumidor deseja adquirir pelo preço que ele esteja disposto a pagar. Esse conceito não existia nessa época. Nunca ninguém estudou esse conceito, nunca se discutiu este conceito ali dentro. Depois veio a crise de 29 e 30, a famosa crise de 29 e 30. As empresas se desestruturaram, tiveram seríssimos problemas de solvência. Foi aí que surgiu a administração. Foi incorporada também para a área de finanças. E a administração, aquelas teorias de Taylor, Fayol, que vocês devem ter visto por aí, foi desta época que surgiu em função desta crise de 29 e 30. E, com isso, a finanças começou a ter um viés forte de administração. A partir daí veio a economia. Esse, sim, era a época maravilhosa, porque toda a teoria de finanças é uma teoria econômica. Então, vieram os conceitos de retorno do investimento, o ROI, conhecido hoje, teoria do portfólio. Você consegue formar uma carteira com risco menor do que o risco de cada ativo que compõe essa carteira. Mas como é que eu posso ter uma carteira com risco menor do que os ativos que compõem? Pela diversificação. Então, veio a teoria da diversificação de Markowitz aí dentro disso aqui. Por isso que, quando você vai tomar uma decisão, não é o risco da decisão que me é relevante, é a contribuição dele, do risco do ativo, para o risco da carteira. Então, isso mudou muito a teoria. Depois disso veio a teoria de Fama, Eugênio Fama. O mercado, os preços, você dificilmente consegue, de uma maneira contínua, sistematicamente, ganhar do mercado. Você converge ao mercado. No longo prazo, o seu resultado, o seu retorno converge ao mercado. Você não consegue passar muito tempo ganhando do mercado. Então, a teoria do mercado eficiente está de Eugênio Fama. Isso tudo está em finanças. Depois você tem a precificação de ativos de Sharpe. Você pode reparar, todos esses modelos, quando vocês já estudaram ou vão estudar, a reta sempre parte da origem. O alfa é zero, porque você não ganha do mercado ali dentro. E veio também a teoria famosa de Modigliani Miller, a influência da estrutura de capital no valor da empresa. E ele falou que, sob certas condições, não exerce influência alguma, é indiferente. O valor é o mesmo, qualquer que seja a alavancagem da empresa. A partir de 90, começou a se preocupar com os aspectos sociais. Eu estou falando de finanças, está engordando. Vamos chegar meio balofo no final da aula aqui. Começou os aspectos sociais, sustentabilidade, não comprometer o consumo da geração futura. A responsabilidade social, começou a se introduzir isto dentro do estudo de finanças. A governança corporativa também veio aqui. E, finalmente, esse conjunto de práticas que foi feita no ano 2004, e foi a ONU uma das que patrocinou a divulgação desse ESG, que é o Ambiente, Social e Governança. Muito bem. Em 81, chegamos com Alfred Marshall, com o conceito de lucro econômico. Lucro econômico, a melhor definição que deu de lucro econômico não foi Marshall, foi John Hicks, em 46. Disse, lucro econômico é tudo aquilo que você pode gastar hoje e se sentir tão feliz quanto você era ontem. Esse conceito de felicidade é conceito de riqueza. Lucro econômico é o lucro em excesso ao custo de oportunidade do capital investido. Então, isso que é lucro econômico. Então, esse veio o conceito de lucro econômico. Hoje vocês conhecem isso, muitos aí conhecem com o nome de EVA. Mas esse é conceito de 1881. É o conceito de lucro econômico.
ali dentro. Foram feitos, ainda nesse período, foram acrescentados pelos economistas alguns modelos do APT, que é um modelo multifatorial, porque os modelos de finanças eram unifatorial. O CAPM é unifatorial, só uma variável que determina o comportamento. Mas, então, esse APT é multifatorial, o VAR é um modelo de risco máximo que você pode ter, e assim por diante. E hoje está entrando finanças digitais no processo. Você veja que finanças está engordando, cada vez mais, está se sofisticando ali dentro. Para não deixar a gente com saudades, o que havia sempre conceito que finanças é racional, o administrador financeiro é racional. Ele não é racional. Ele age segundo a sua formação, a sua educação, as suas necessidades, a sua maneira de pensar, a sua vida. Então, ele não é racional. Ele tem aspectos psicológicos que afetam as decisões de finanças dele. Uma das coisas que ficou clara é que, até essa época, os anos 70, dizia que todo investidor tem aversão ao risco. Não tem, o investidor não tem aversão ao risco. Ele tem aversão à perda. É diferente. E risco e perda. Muitas vezes, a gente vê isso com uma certa frequência, as pessoas investiram em bolsa e perderam. E eles voltam com uma nova estrutura de portfólio para tentar recuperar o dinheiro. Eles não têm aversão ao risco. Se tivesse, ele não voltava. Ele tem aversão à perda. Isso, os modelos todos de risco estão mudando em razão disto. Esse é o pressuposto dos modelos de riscos tradicionais ali dentro. O investidor, ele não é racional. Ele age segundo as suas necessidades, a sua educação, a sua maneira de pensar ali dentro. Então, as finanças comportamentais estão tomando um lugar enorme na área de finanças. Os dois principais foram Kahneman e Tversky, que introduziram isso, e daí para frente isso foi crescendo. Os 4 prêmios Nobel, 3 ou 4 prêmios Nobel de Economia, foram nessa área de finanças comportamentais. E o futuro das finanças? Inteligência artificial não é uma ciência, é um instrumento. A calculadora é um instrumento. O Excel é um instrumento. Se você não souber finanças, não adianta você imaginar que você vai resolver a sua vida com inteligência artificial, porque você não vai emburrar. Quer dizer, o que foi introduzido como acessório, como instrumentos de controle, de eficiência de contas, etc., então vieram as finanças digitais. Então vieram todas aquelas linguagens novas que vocês conhecem e assim por diante. Esse é um resumo da história de finanças. Isso é fantástico de você ver como é que finanças hoje é um mundo. Podia ser uma faculdade de finanças. O perfil do executivo de finanças hoje. O executivo de finanças, primeira coisa, ele tem um objetivo fundamentalmente: identificar oportunidades de criação de valor. Não é de lucro contábil, é de lucro econômico. Então, é criação de valor. É isso que ele tem que buscar, essas oportunidades. Uma posição mais estratégica. Você tem que descobrir no mercado as oportunidades de investimento, os novos mercados, novas formas de venda. Então, é uma visão muito mais estratégica do que de uma simples conferência e controle de números. Isso você deixa para a inteligência artificial, que ela faz isso para você. É um processo repetitivo e monótono. Mas o processo de raciocínio, de criação, de análise, isso ninguém vai substituir. Isso ainda é do ser humano. Então, você olha hoje, quais são a medida mais importante? Venda. Para que eu quero saber a venda, você tem a ideia da dimensão da empresa. Essa empresa vende mais de 100 milhões, então ela é uma empresa média. Essa empresa vende só 500 mil reais, ela é uma empresa microempresa. Você tem uma dimensão do tamanho da empresa. Lucro. Porque eu quero saber lucro. É ver se eu pago dividendos ou não.
para ver se o investidor ganhou ou perdeu dinheiro. Qual é a medida mais importante de uma empresa? É o caixa. Não é o caixa do fim do mês que sobrou de dinheiro. É o caixa gerado pelos benefícios econômicos de caixa. O valor da empresa está na geração de caixa, de benefícios econômicos de caixa. Essa é a medida hoje, porque hoje o objetivo é criação de valor. Essa é a visão rápida que eu dei para vocês, senão eu ficava aqui até meia-noite falando desses detalhes que você tem de finanças. Você tem um mundo grande de coisas que você pode entrar em detalhes disso tudo. Bom, vamos ver a empresa para as finanças. Qual é a melhor definição de uma empresa? A melhor definição de uma empresa é a seguinte: é uma unidade econômica geradora de benefícios de caixa. Isto é uma empresa. É uma unidade econômica geradora de benefícios de caixa, econômicos de caixa. Por que geração de benefícios econômicos de caixa? Porque o objetivo de uma empresa é criar valor. E o valor você cria somente pela geração de benefícios econômicos de caixa. Então, esse é o objetivo, essa é a melhor definição que você pode dar para uma empresa. O objetivo dela é remunerar o acionista acima de sua expectativa mínima de ganho. Quer dizer, o que é esse excesso em relação à expectativa mínima de ganho? É o lucro econômico. Se você gera lucro econômico, o valor da sua empresa vai ser maior do que você gastaria para construí-la. E essa diferença é que se chama de goodwill. Isso é riqueza econômica. Então, o meu objetivo é maximizar esta riqueza econômica, maximizar este goodwill. O goodwill existe somente se existir lucro econômico. Se você projetar o lucro econômico e trouxer ele a valor presente, você tem o goodwill da empresa. O lucro contábil é um valor de descontinuidade da empresa. O valor contábil é um valor de descontinuidade. O valor contábil é o valor que eu acumularia no fim do ano se todos os meus ativos fossem vendidos pelo preço estabelecido nos balanços. Isso é o valor contábil. O valor econômico é o valor de continuidade. O objetivo da empresa é maximizar a riqueza. Olha bem, o valor da empresa ele é medido pela capacidade futura, expectativa futura de produzir retorno, trazida a valor presente. Quanto que eu gastaria para investir, para construir esta empresa? Esses são os meus ativos. A diferença entre o valor e o que eu gastaria para construir a empresa é a riqueza. Esse é meu objetivo, produzir riqueza, não valor, riqueza. Porque eu posso produzir riqueza diminuindo o capital investido, sendo mais eficiente. Então, esse é o objetivo da empresa, é produzir riqueza, goodwill. Qual é o valor de uma empresa? É o valor do capital investido mais o goodwill. O valor é intangível. Não tem valor tangível hoje. Você quer ter 500 alqueires de terra ou 500 metros quadrados em Wall Street? Que conta que você vai fazer? Não é o tamanho do ativo. O que vai me gerar mais benefícios econômicos? Trouxe para vocês, para mostrar que eu não estou mentindo, vocês podem pegar à vontade, lá no site da Fortune.com, em maio desse ano, foi agora, mês passado que eu peguei isto. Peguei 5 empresas. Peguei essas empresas e pus o valor delas na última linha. Está na faixa dos 3 trilhões. A Apple, a Microsoft, 2, a Amazon 2,1, a Alphabet, que é o Google, 1,9, e a Tesla, só por causa que ele, eu fiz isso antes dele brigar com o presidente, senão já tinha tirado. Aí foi de 833 bilhões. Pus isso só para puxar o saco dele. Não? Pronto. O que eu estou querendo dizer com isso? Você sabe quanto que os ativos desse preço, somente 15% é ativo. O resto, o que é? É goodwill. É tecnologia, é design, é o produto, é a marca, é essa maçãzinha mordida que você tem toda hora aí. O que você está pagando é isto, exatamente isto. Isso é goodwill.
E o objetivo é exatamente esse, isso é a riqueza gerada. É impressionante que você pega uma empresa que vale 3,3 trilhões de dólares e 11% só é ativo. Máquinas, equipamentos, prédios, edificações, veículos, essas coisas de pobre. Quer dizer, ela vale 3 trilhões e 300 bilhões de dólares e só 11% é ativo. Quer dizer, na média dessas 5, me deu 15,6%. Então, nessas 5 empresas, o capital investido representa 15% em média e o goodwill 83%. O objetivo é a riqueza, não é o tamanho do ativo. Tem um jovem autor, que eu não o conheço pessoalmente, mas chama Peter Thiel, e ele tentou mostrar para todos nós que hoje só ganha dinheiro é o monopólio. Só o monopólio que ganha dinheiro. Se você começar a olhar bem, ele não deixa de ter um pouco de razão. O que é a globalização? A globalização é que você pega coisas que deram certo num lugar e replica em outros lugares. Isso é o que o chinês faz. Faz muito bem, por sinal. Esse é o crescimento horizontal das empresas, é a globalização. Deu certo aqui, vamos pegar isso e vamos fazer nesse outro mercado. Deu certo aqui, vamos pegar e fazer no outro mercado, até não dá certo. Quando não der certo, eu paro e não sei o que eu vou fazer na vida. Agora, o que é o crescimento vertical que ele defende? É fazer o que os outros não fazem e fazer da melhor forma possível e melhor do que eles fariam. Isto é o monopólio. Esse é o que eu quero dizer a você, criar coisas novas e fazer melhor do que o outro faria. Então, a riqueza é intangível. Essas empresas que estão aqui, é tudo monopólio nas suas áreas. Se você olhar bem, é. Todas elas. Se você pegar na Fortune, as 100 maiores empresas, vai ver que grande parte delas são monopólio. Mas não são monopólio de lei, é monopólio de qualidade, de tecnologia. Então, o goodwill é o valor em excesso ao capital investido. Não confunda, por favor, com ágio. O ágio é quanto que eu pago a mais do que vale a empresa. A empresa vale 100, eu vou dar 120 por ela. Por que você pagou 120? Porque ela, para mim, tem mais valor do que para você. Ela me dá maior sinergia do que para você. É por isso que eu quero pagar isso. Goodwill não, goodwill é riqueza. Aqui eu tenho um exemplo de valor e riqueza. Uma empresa vale 100, a outra vale 50. Você fala, eu vou ficar com a de 100, lógico, vale mais. Eu sei que vale mais. Mas só que o investimento dela necessário é de 90. E aqui é só 10. O objetivo não é valor, o objetivo é riqueza. É o goodwill. Aqui vocês devem estar lembrados quando o Banco Banespa foi vendido para o Santander. Aqueles números são do Banespa, quando foi vendido. Só para ilustrar. O valor de compra foi 7 bi, na época, isso naquela época. O valor econômico que o Banco Central definiu era de 1,85 bi. E o ágio foi de 5,2. Ele pagou 5,2 bilhões a mais do que valia. Por que ele fez isso? Porque ele tinha um interesse estratégico no banco. E para ele compensava. Para o Itaú não compensava. Para o Bradesco não interessava. Você não tinha grandes agregação de riqueza trazendo esse banco para você. Mas para um banco que veio de fora, nas condições que eles estavam de mercado da Europa, ele teve um ágio. Isso é o conceito de ágio. Ele é pontual de um investidor. Só para mostrar para vocês que a empresa é uma unidade econômica geradora de caixa. A Fórmula 1 foi vendida por 8,5 bilhões de dólares. Você vendeu o quê? Uma escuderia? Um autódromo? Um carro? Não, não vendi nada disso. Acontece que a Fórmula 1, em média, ela é assistida por 400 milhões de pessoas cada corrida.
Cada corrida no mundo inteiro acompanham 400 milhões de pessoas. Então, você tem 400 milhões de pessoas possíveis consumidores do produto que você divulgar. Eu comprei o quê? Uma expectativa de caixa. Você compra, o valor é o caixa, não é outra coisa, não é o tamanho da propriedade, não é o tamanho que eu tenho 800 alqueires de terra ali dentro. O LinkedIn foi negociado por 26 bilhões. Isso, cuidado que é dólar, não é reais. O que é o LinkedIn? É um site. O Twitter é outro site de fofoca. Foi vendido por quanto? 444 bilhões, um site de fofoca. O que você comprou? O que é tangível do que você está pagando nisso? Nada. Eu estou comprando o quê? Uma expectativa de caixa. O valor é caixa, tem que entender bem claro isso aqui dentro da empresa, né? O valor está sempre associado com a capacidade futura de geração de benefícios econômicos de caixa. Aqui eu trouxe aqui porque isso aqui sempre é interessante, que todo mundo até hoje falam isso. Isso foi publicado em 24 do ano passado, em maio do ano passado, faz um ano. Pegaram 2 bancos, o Nubank e o Itaú. O Nubank, pela primeira vez nessa data, o valor de mercado dele era maior do que o do Itaú. Era 299 bilhões de reais, está na segunda revista Exame, e o Itaú era 288, na época, não é hoje, na época. Aí eu fui lá ver o ativo do Nubank, era 190 bi, e do Itaú, 2,7 tri. Está bem claro o que eu quero dizer a vocês. Peguei a GM e a Tesla. O valor da GM é de 56 bilhões, da Tesla é 804 bilhões. Os ativos, a GM tem quase 3 vezes mais ativos que a Tesla. E vale 15% do valor da Tesla. É isso. Então, não é o tamanho dos ativos ou outra medida que você quer dizer que determina o valor. O valor é intangível. 2 perguntas que, quando eu faço trabalho em empresas, eu sempre pergunto. A empresa vem gerando resultados acima do custo de oportunidade? Essa é a primeira grande pergunta que eu faço. Aí eu sei saber se essa empresa tem mostrado viabilidade econômica no tempo. Segunda pergunta, você espera que no futuro ela promova retornos em excesso? Aí eu entendo se ela vai ter continuidade ali dentro. Qual é o lucro mais importante? Contábil ou econômico? É o lucro econômico. Lucro contábil é para o imposto de renda, para ele tributar. É o lucro econômico. É o lucro em excesso ao custo de oportunidade do capital próprio. Se você ganhou 100 mil reais e tem 50 milhões investidos, você perdeu dinheiro. Contabilmente, você ganhou 100 mil. Mas, economicamente, você perdeu dinheiro. Porque esse dinheiro está investido, ele tem um custo de oportunidade. Então, isso é o conceito de lucro econômico. Qual é o lucro econômico mais relevante? Qual é o lucro mais relevante? O que você teve o ano passado, ou esse ano, ou o futuro? É o futuro. O que eu tive no ano passado, ele serve para mim só para mim aprender eventuais erros que eu tenho cometido. Só para mim saber que no passado eu não tive bem ou estava bem de lucro. O que é relevante para mim é o lucro futuro. Então, se eu for trabalhar na área de finanças, eu tenho que pensar o lucro econômico e o lucro econômico futuro. Para você ter uma ideia, as companhias abertas brasileiras de 2024, companhias que têm ações em bolsas, nós pegamos os balanços dela e fazemos sempre uma análise. 77% das companhias abertas tiveram lucro contábil maior que 0. Então, quer dizer que 23% só tiveram prejuízo.
Agora, e o lucro econômico? Só 40%, 39,9%. Menos da metade. Então, só 40% das companhias abertas ela tinha um valor maior do que o valor dos seus ativos. 60% das companhias abertas, o valor delas era menor do que o valor dos seus ativos. O valor dela era o valor de liquidação. Toda vez que o seu valor de mercado for inferior ao valor dos seus ativos, você entra no valor de liquidação. A soma das partes é maior que o todo. Repara bem, a Apple, ela vale 3,3 trilhões. Pelo lucro que ela teve o ano passado, ela ia demorar 35 anos para recuperar esse valor. Pelo lucro que ela teve o ano passado. Quer dizer, não é o lucro passado que determina a decisão. Eu não pagaria 3 trilhões de dólares para uma empresa se eu soubesse que ela ia ter só esse lucro. A Microsoft vale 2,8 trilhões. Pelo lucro do ano passado, ela demoraria 31 anos para recuperar esse valor. Amazon, 35 anos. A Alphabet, que é o Google, demoraria 19 anos. Então, o que é relevante para mim não é o lucro passado, é o lucro futuro. O valor de uma empresa é determinado por expectativa futura trazida a valor presente. Aqui é uma coisa interessante, até paro aqui para olhar. Eu peguei 5 empresas brasileiras de grande valor na B3. Peguei a Petrobras, Unibanco, a Vale, a Ambev e o Banco do Brasil. E peguei 5 empresas americanas de grande valor. Então, essas que eu coloquei para vocês. E do lado eu escrevi o valor delas, segundo as publicações da B3 e da Fortune. Tudo em dólar, mesma base. Aqui está em. Então, você tem um grupo de empresas brasileiras de grande valor e um grupo de empresas americanas de grande valor. Qual é a diferença entre as duas? São duas grandes diferenças. Primeiro é o porte. As empresas brasileiras estão na casa do bi, dezenas de bi. As empresas americanas estão na casa do tri. São coisas brutalmente diferentes. Quer dizer, é um gigante e um anãozinho ali dentro. É o porte. Nós não temos porte para isso. Por isso que você tem, quando calcula o custo de oportunidade do capital próprio para o benchmark do mercado americano, você tem que colocar o size premium, o prêmio pelo risco do tamanho no custo de capital, se você for fazer por benchmark do mercado americano. Porque o tamanho das empresas brasileiras é desse tamanho comparativamente com uma empresa americana. E qual é a segunda diferença? Aqui eu tenho 2 estatais, Petrobras e Vale. Se não são estatais, quase que funcionam como estatais. Você tem 2 bancos e uma única empresa de capital aberto, que é a Ambev, e vende cerveja. Aqui eu tenho 5 empresas. Tem máquina, equipamento, edificações, uma área enorme construída, tem estopa, graxa, tem tudo lá, tem milhares de funcionários. Daquele lado, o que eu tenho? Eu não tenho nenhuma empresa, eu tenho negócio. Essa é a segunda diferença. Nós temos empresa, nós somos dono de empresa no Brasil. O que está ali não é empresa, que é tudo negócio. O valor dessas empresas é intangível. O valor dessas empresas é tangível. Então, essa é a grande diferença que tem. Para você ter uma ideia, o valor total das 359 companhias abertas, está na B3, de junho desse ano, era de 808 bilhões. Quer dizer, a B3 é uma Tesla. A B3 é uma Tesla. Não é nada do que isto ali dentro. Então, o que você tem aqui dentro é uma visão do que eu quero transmitir isso para você. O futuro não é empresa, é negócio. O futuro, a riqueza é intangível, não é tangível. Aqui tem uma história
acho muito interessante, por isso que eu deixei aí. Como é que foi a evolução do mundo? No século XVIII até 1791, o que predominava eram bancos. As empresas de maior valor do mundo eram bancos. Então, as primeiras empresas que atingiu um valor de 1 milhão foi em 1781, foi o Banco da América do Norte. A primeira empresa que atingiu o valor de 10 milhões, foi 10 anos depois, foi o Banco dos Estados Unidos. Então, inicialmente, eram bancos. Depois disso veio o século XIX, veio o período das estradas de ferro. Transporte, isso foi forte ali dentro. Foi a primeira empresa a atingir um valor de 100 milhões, foi a Central Railroad Transports. Depois disso, no século XX, veio a época das telecomunicações. A primeira empresa que chegou a valer $1 bilhão foi a AT&T. 55 foi a época dos automóveis. Ford, General Motors. Então, a primeira empresa a atingir 10 bilhões de valor foi a General Motors. Depois viemos a época dos conglomerados. A primeira empresa a atingir 100 bilhões de dólares de valor foi a GE. E, finalmente, nós estamos no século XXI, época da tecnologia. A primeira empresa a atingir o valor de $1 trilhão foi a Apple. É a maçãzinha mordida. Esse aqui mostra claramente a evolução da economia de uns para cá. Era o quê? Banco, estrada de ferro, comunicações, automotivo, conglomerados, e hoje são as empresas de tecnologia. Finalmente, eu vou fazer alguns desafios para vocês. Aí vocês depois nunca mais voltam para assistir palestra nenhuma minha. Eu peguei 10 anos, não fiz nenhuma mágica, peguei 10 anos, somei e dividi por 10, só para ter uma ideia, uma dimensão das coisas. Não fiz nenhuma sofisticação maior. Qual foi a média de 2015 a 2024, os 10 últimos anos? A inflação, em média, foi de 5,76% ao ano. A poupança pagou 6,19% ao ano. E tem gente que aplica em poupança. Imóveis rendeu 6,75%. CDB, a Selic, olha que maravilha. Esse é um país fantástico. Por isso que eu falo, é um país de advogado, é jurista, vive de juro. 9,4% ao ano, média. O dólar, 9,77%. Aqui que vem o grande problema do Brasil. Quanto menos risco você tem, maior é o teu retorno. O custo do dinheiro não é função só do risco, é função da natureza da fonte de financiamento. Quer dizer, os títulos públicos produziram 11% de retorno ao ano nos 10 últimos anos, até dezembro de 2024, daqui a 5 meses atrás. E a Bolsa foi só 10,57%. É a parte maior risco. Então, isso põe tudo de cabeça para baixo a relação risco-retorno. Onde tem menos risco, é mais rentável. Aqui eu peguei na Febraban, eu estou falando isso porque os números aqui assustam, e você pode pensar que eu manuseei esses números. Está aqui. E no Banco Central. Eu fui ver o crédito. Isso foi... Está aqui. Eu já vou falar para vocês que foi esse mês. Foi na está ali, desculpa. Abril. Foi abril, 2 meses atrás. O crédito no Brasil, 100% do crédito, 37,9% para pessoa jurídica. E 62,1% é para pessoa física. Se você estivesse na China, isso seria exatamente o contrário. Porque aqui você está priorizando o quê? A demanda. E lá ele está priorizando o quê? A oferta. A pessoa física vai demandar com o dinheiro, a jurídica vai ofertar
com dinheiro. Um país que precisa crescer, que precisa gerar riqueza, ele tem que priorizar a oferta e não a demanda. Então, isso aqui é 62% do crédito para a pessoa física e 37,9% é para a pessoa jurídica. Segunda coisa que assusta um pouco a gente. Recursos livres é aquele dinheiro que o banco pode emprestar para quem quiser, pela taxa que ele quiser, pelas condições que ele definir. E recursos direcionados são os créditos subsidiados. Muito bem. 57% do crédito concedido no Brasil é livre e 42% é direcionado. Então, quase a metade do crédito do Brasil é subsidiado. Eu faço análise anualmente das empresas no nosso site, professor Fabiano, que coordena isto. O que você tem notado? Que a participação de crédito subsidiado nas empresas é crescente, e muitas estão se viabilizando não pela qualidade dos seus ativos, mas pelo crédito subsidiado ali dentro. Repara bem que, se eu pegar a carteira de crédito e dividir pelo PIB no Brasil, vai me dar 54%. Quer dizer, o volume de crédito equivale a mais da metade, um pouco mais da metade do PIB brasileiro. Se eu pegar isso dos Estados Unidos, é 216%. Se eu pegar isso do PIB do mundo, 144%. Se eu pegar só dos emergentes, é 71,8%. Quer dizer, o volume de crédito nosso é muito baixo. Comparei com quem você quiser aqui, com emergentes, com o mundo, com isso. Ali dentro. Então, o custo do dinheiro no Brasil ele é função não somente do risco, mas é função da natureza da fonte de financiamento. Olha os juros médios, isso está aqui nessa data, abril desse ano. Os juros totais do crédito no Brasil, médio, é de 31,7% ao ano. Total, médio. Dos recursos livres, é de 45% ao ano. Isso não é agiotagem, não é juro alto. 45% de juros ao ano. Cuidado que o ROI das companhias abertas brasileiras é de 12,5%. E os juros do crédito direcionado, o crédito subsidiado, é de 12,2%. É muito grande a diferença, de 45% para 12,2%. Então, as empresas, por isso que eu disse a vocês, eu tenho acompanhado isso há anos, faz mais de 10 anos que a gente faz isso todo ano. E duas coisas me chamam muito a atenção. A primeira é esta: a participação de crédito subsidiado está crescendo bastante. Ainda é baixa, mas está crescendo bastante. Quer dizer, muitas empresas, eu posso dizer tranquilamente que elas se viabilizam pelo crédito subsidiado e não pela qualidade dos seus investimentos, pela qualidade dos seus ativos. Aqui, olha, 42%, isso aqui é o custo do dinheiro, o CAI, custo dos juros. Então, 42% é baixo, é subsidiado, e 57,6% é taxas altas de mercado. Então, bom, segundo desafio que nós temos. Fui numa empresa, deu prejuízo. O que ela está fazendo? Cortar custos. Deu prejuízo. E começa a cortar custos por onde? Pega uma relação dos custos e começa a cortar pelos maiores custos. Cortar custo não é cortar número. Custo é ineficiência. Se você não descobrir qual é a sua ineficiência, se você cortar custo, você pode ser capaz de quebrar antes do que se você deixar como está. Então, é difícil o empresário entender que custo é ineficiência. Preço de venda. Eu tive numa empresa, pessoa muito amável, mostrando para mim, aqui é o departamento disso, departamento, aqui é a controladoria. E eu parei e falei, o que faz a controladoria? Ele começou a falar, faz isso, e calcula todo o nosso preço de venda. Aí eu comecei a falar, está cheirando a naftalina aqui dentro. O preço de venda não se calcula, se descobre. Quer dizer,
não é o custo que tem que ser ajustado. O preço de venda tem que se ajustar ao custo, não é o custo ao preço de venda. Eu tenho que descobrir o preço de venda. E eu tenho que produzir com um custo compatível com este preço de venda. Então, o custo ainda não se calcula, se descobre. Pensa você que é simples de você entender isso na prática. Numa sala de aula é uma maravilha isso. Eu entender, eu não consigo nada. Vai explicar isso na prática, que você não calcula preço de venda, você descobre. Você tem que ajustar a tua estrutura de custo ao preço que você consegue vender, e não o inverso, que normalmente é feito. Qualidade é ter o produto que o consumidor deseja adquirir pelo preço que ele esteja disposto a pagar. Aqui eu lembro de uma história que eles contam, vocês devem ter lido, de uma fábrica de ração para cachorro. A fábrica era padrão. Era uma limpeza, uma ordem fantástica. O pessoal, departamento de pessoal moderníssimo. A área de marketing foi premiada várias vezes, as políticas de marketing deles. E os custos eram muito bem controlados. Muito bem controlados, tanto que ela conseguia vender por um preço até mais baixo pelo controle que tinha dos custos. E qual era o problema da empresa? Era um só. Qual era? É que os cachorros detestavam aquela ração. Não ia com a cara, não podia comer aquela ração. Não gostavam da ração. Então, qual é o problema desta empresa? Não tinha qualidade. Ela não tinha o produto que o consumidor deseja adquirir. Tá? Isso é importante que você entenda. Tem que entender o produto que o consumidor deseja adquirir pelo preço que ele esteja disposto a pagar. Essa é a base do sucesso de um negócio. Para você ter uma ideia, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Não precisa responder, não, só para levar para casa. Você vai na bolsa e eu vou falar para você que a empresa de uma ação X está cotada a R$80, preço de mercado. Eu pergunto para você o que significa isso. Vocês podem chegar, vocês fazem até uma monografia sobre isso. O que significa o preço de mercado de uma ação? Se você perguntar para mim, eu vou falar, não sei. Por que você não sabe? Na média, isso é média. Peguei as 300 companhias abertas, somei e dividi. Um acionista, ele tem, em média, 52% do capital votante da empresa. Um acionista. 2 acionistas têm 65% do capital votante. Isso está disponível na Economática. Esse número foi tirado de 7 de maio do ano passado, agora, um mês atrás. Quer dizer, quem é o dono da Bolsa? Na média, é um acionista. Ele tem 52% do capital votante. Você vai ter 48%, quem manda sou eu. Não tem como discutir comigo isso. É a forte concentração de capital que você tem na Bolsa. Então, quando você fala que a empresa vale tanto porque você viu na Bolsa, aquilo é uma referência, é uma ideia. Mas nunca aquilo você pode assinar embaixo. Nós não crescemos nos últimos anos. Somos teimosos. O crescimento do ano passado foi 3,4%. A média dos últimos 10 anos deu 0,58% ao ano de PIB. A média dos últimos 5 anos foi 2% ao ano. E 2025, esse ano, o Boletim Focus projeta 2%. Esse é o grande problema. Nós não crescemos e não temos expectativa de crescimento. O PIB do Brasil é 2,18 trilhões, vale menos do que a Apple, e é a 10ª economia do mundo. O PIB dos Estados Unidos é 13 vezes maior, o PIB da China é 8 vezes maior. As expectativas do mercado para nós.
Olha bem, quando eu falei para você a visão holística, essa palestra é uma visão holística. Deu tudo para você. Administração, economia, contabilidade, cenários econômicos. Taxa Selic. Vamos continuar nos próximos anos trabalhando com taxas de juros altas. Câmbio alto. PIB baixo. Inflação 2 vezes maior do que a inflação norte-americana. Esses são os cenários que tem para nós para os próximos anos. Não sou eu que fiz, é o governo que faz através do Banco Central. Finalmente, a última parte, para vocês não dormirem, eu sei que já deve estar cansado, é uma parte mais chata, porque é muito técnica. Eu peguei as companhias abertas. Nós fazemos, como eu disse a vocês, anualmente, uma análise de todas as companhias abertas. Isso está disponível no site, que vocês quiserem, é gratuito, pode acessar. Eu peguei o ativo da empresa, o balanço da empresa. O passivo é 64,7% é dívida e 35% é patrimônio líquido. Então, as companhias abertas brasileiras, na média, são bastante alavancadas. Elas têm quase 2 vezes mais dívida do que recursos próprios. O passivo eu dividi em 2 partes. O oneroso, que é empréstimos e financiamentos, e o passivo sem ônus, salários a pagar, impostos a recolher e assim por diante. Então, foi 33,8%, 30,9%. Agora, aqui eu quero que você preste atenção uma coisa comigo. O RAE é o retorno do acionista. O acionista ganhou 10,25% no ano passado, rentabilidade dele. O custo do capital próprio do acionista, o KE, é o custo do equity, do KE, ele foi de 13%. Então, você pagou para o acionista menos do que a remuneração mínima exigida. Então, eu posso dizer para você que a empresa destruiu o valor. Ela passou a valer menos do que o seu valor dos seus ativos. Então, o valor dela, melhor é você de liquidação, e não o seu valor econômico. Bom, se você não tivesse dívida alguma, se você não tivesse dívida nenhuma, o retorno do acionista seria o próprio ROI, de 11,23. Mas você tem dívida. E o retorno do acionista foi menor do que isso, foi 10,25. Dá para você entender que a empresa se ganha do ativo e da alavancagem. Uma parte do ganho do ativo foi consumida pelos juros altos. Por isso que a empresa, o acionista, ganhou menos com dívida do que se a empresa não tivesse dívida. O juro da dívida é mais alto do que o retorno da aplicação do dinheiro. Está explicado aqui tranquilamente. A alavancagem financeira. ROE é o retorno do acionista total, menos ROI, que é o retorno do acionista se a empresa não tivesse dívida. É negativo. Então, a alavancagem foi desfavorável. O custo da dívida foi maior que o retorno da aplicação dos recursos. Isso trabalhou-se com empresas com uma alavancagem extremamente alta. 39%, como eu mostrei a vocês, tem lucro econômico só. Era 46% no ano anterior, 39% agora. E lucro contábil, mais ou menos por aí. Aqui eu tenho alguns resultados. O retorno do acionista, o ROI, o retorno do capital investido, e o custo do capital próprio. O retorno econômico é negativo. Ele era positivo no ano 23 e foi totalmente anulado em 24 com esse resultado. Então, você ganhou menos do que o seu custo de oportunidade. A empresa, na média, pagou menos do que isto. O valor da empresa em relação ao capital investido representa 84,7%. Então, ela destruiu 15% de valor, porque ela só vale 84,7% do capital investido. Se você tem 100 milhões investido, o valor dela é 84 milhões. Então, você tem 15 milhões de buraco aí dentro. Isso por quê?
por causa dos 3,8 negativo. Esses números são números de mercado, não fui eu que inventei os números. E a alavancagem foi desfavorável. O grande inimigo da empresa o ano passado não é o único, mas o principal inimigo foram os juros. Você ganha dinheiro de duas maneiras. Em finanças. Na vida, não, tem outras maneiras. Mas em finanças, você ganha de duas maneiras. Ou é pelo giro ou é pela margem. Só que, se você pegar os Estados Unidos, as empresas ganham pelo giro. Aqui no Brasil, você ganha na margem. Porque você repassa para o preço de venda o custo da sua ineficiência. Então, o que você tem aqui? Você tem um giro menor do que 1. Se cada R$1 investido, você gera 89 centavos só de venda. Nos Estados Unidos é 1,25. Então, eles trabalham com uma margem menor e um giro maior. Nós trabalhamos com uma margem alta e um giro baixo. Isso é coisa típica do Brasil. Esse é o NOPAT, o margem operacional. Então, a margem vezes o giro vai me dar o ROI. Estrutura de resultados. O que me chama a atenção aqui? O que me chama a atenção aqui é o seguinte. Você repara que as vendas de um ano para o outro, aqui não está, mas eu calculei a parte, elas cresceram 8%. Mas as despesas financeiras cresceram 48%. De um ano para o outro. Então, continua mostrando para vocês que o problema está aqui, nesses 11% de despesas financeiras. São juros que atolaram as empresas no ano passado. Outra coisa, quem é o principal acionista das empresas abertas brasileiras? É o governo. Eu peguei o DVA e falei, quanto que você distribuiu do DVA? 21% para pagar pessoal. 29% para remunerar o capital de terceiros. 13% para remunerar o capital próprio, que é o capital de maior risco. E 34,6% para pagar imposto. Esse é o principal acionista das companhias abertas brasileiras, é o governo. Está nos DVA. São DVA de todas as companhias abertas ali dentro. Então, a média me deu isso. Eu pego do valor criado 34% para pagar imposto. 29% para pagar juros de dívida. Só aí acabou a empresa. Outro ponto importante, eu acho que seria muito bom que vocês pegassem isso e começassem a discutir depois, é isso aí. 18% da margem operacional é formada por receitas financeiras. Olha, eu estou analisando uma empresa que não é banco. Estou analisando indústria, comércio, é isso que eu estou analisando. Então, a margem operacional, 18% da margem operacional, ela é formada pelo quê? Por ganhos financeiros, aplicações financeiras. Vamos lá ver. A margem operacional, incluindo os resultados financeiros, as receitas financeiras e aplicações de caixa, na média deu 12,58%. Se eu calcular a mesma medida, mas só que excluindo os resultados, as receitas financeiras, a margem cai para 10,32%. Então, eu quero dizer para você que 18% desta margem são ganhos financeiros. E é crescente isso de ano para ano. Aqui tem um ponto que eu sempre falo mal disso aí. É o seguinte, quem é que paga dividendos? Quem não tem o que fazer com o dinheiro. Por isso que eu pago dividendos. Se eu tivesse coisas rentáveis, de crescimento da empresa, eu não pagava dividendo, eu tinha que investir na empresa. O que eu fiz aqui? Eu peguei e calculei o fluxo de caixa, o free cash flow disponível. É aquele caixa que eu posso pagar dividendos, é o que sobra, é o excesso.
Já excluí todas as necessidades de investimento em giro, em capex, etc. Eu peguei os dividendos e dividi pelo fluxo de caixa. Eu paguei só 35% do que seria capaz de pagar de dividendos. Os dividendos pagos representa quanto? 35% desse fluxo de caixa. Esse é o fluxo de caixa que eu poderia pagar de dividendos. Ele é free, por isso chama free cash flow, fluxo de caixa livre. É aquele que eu já considerei todos os custos, despesas e, inclusive, as minhas necessidades de reinvestimento. É isso que eu tenho. Então, eu podia pagar isto. Mas por que você não pagou? Eu pagou só 35%, só 35%. Por duas razões fundamentais. Primeiro, o nível de incerteza enorme da economia brasileira. Você não sabe como é que... Você não tem como fazer projeções, planejamento para 1 ou 2 anos. O nível de incerteza é muito grande. Segundo, os juros da especulação de caixa estão muito atraentes. Vocês viram que muitas empresas vivem disto. Eles fazem caixa para aplicar no mercado financeiro e gerar retornos altos. Então, eu prefiro muito mais pegar esse dinheiro e jogar no mercado financeiro. Por isso que os dividendos no Brasil são baixos. E tem uma coisa que eu adoro, eu aprendi quando eu era estudante, que eu estudei Carl Rogers. Fui fazer aquela bendita disciplina, metodologia de pesquisa, eu tive que ler o livro do Carl Rogers. E eu aprendi isso com ele. Ninguém ensina nada para ninguém. Você é que aprende. Tá bom? Muito obrigado. Desculpe cansados, eu fico à disposição se vocês quiserem conversar alguma coisa. Caso contrário, vocês têm meu e-mail, vocês podem me passar. Bom, nós temos ainda alguns minutos. A gente pode abrir aqui para discussões e perguntas para a professora Saf. Só vou pedir para a gente usar o microfone aqui. Boa noite. Eu tenho uma dúvida aqui. Primeiro é como que você calcula aquele custo do capital próprio? Foi por ser APM? O custo de capital próprio no Brasil não tem condições de você entrar na bolsa e calcular esse custo de capital próprio. Pelas razões que eu te disse aqui. Primeiro, a forte concentração de capital. Segundo, você tem poucas empresas de capital aberto que tem uma liquidez no mercado que permita que você use isso. Então, eu calculo isso como todo mundo calcula, como a FIP calcula e tudo mais, para o benchmark do mercado americano. Só que aí é um processo longo. Eu vou ter que pegar o risco do negócio dos Estados Unidos, um beta dos Estados Unidos, desalavancar, que exprime o quê? O risco econômico do negócio. Então, uma loja de departamento aqui, uma loja de departamento lá, digamos, o risco econômico são bastante similares. Mas você fala, mas aí eu tenho o risco no Brasil, isso é a parte. Só o negócio, eu ter uma loja de departamento aqui e lá, o risco é muito similar. Então, eu trabalho com esse risco e depois eu vou acrescentando o diferencial de inflação, o risco país que estamos aqui e assim por diante nós vamos trabalhando. Então, é um trabalho grande, isso está publicado, se vocês tiverem interesse, e você tem uma forma que a gente faz isso. Eu sou o Fabiano que coordena esses estudos ali dentro. Se você for entrar na FIP ou em outros institutos de pesquisa que calcula, a metodologia é a mesma. E a segunda pergunta é, como a taxa Selic chegou a 15%, daqui a pouco é muito melhor investir nos títulos públicos do que abrir um negócio, dar um ROI de 12% que você calcula em média. Essa é a tristeza do Brasil. Essa é a tristeza. Somos todos juristas aqui. Pronto. Obrigado. Era essa a confirmação que ele... Obrigado. Você vai... o dinheiro produtivo, ele é desviado. Por isso que eu pago só 30% de dividendos. Por que eu vou pagar mais? Se eu puder aplicar isso no mercado financeiro, tem um retorno bastante alto. É que vocês não podem, a gente não pode falar números de empresas, mas tem empresas que é impressionante o que eles ganham com juros, aplicações financeiras.
É impressionante o volume de capital que tem investido no mercado financeiro. E não é banco, isso é indústria de transformação. Porque os juros são altos, e o dinheiro é fácil, e o risco é baixo no Brasil. Pois não. Professor, boa noite. Primeiramente, obrigado pela palestra. A minha dúvida ela é a respeito sobre o risco país. Ficou claro na sua apresentação que o Brasil tem diversos problemas, né? Isso reflete diretamente no aspecto de geração de valor para as empresas, então, juros altos, dificuldade de geração de caixa futuro. E eu queria entender como o senhor entende quais são os principais motivos para isso, se é uma falta, talvez, de modelo de crescimento e desenvolvimento econômico para o Brasil, ou talvez grande polarização política, não querendo entrar em partido A ou B, mas quais são as principais causas assim para esse risco? Primeira coisa, se você fosse fazer alguma coisa para resolver isso, é gastar o que você recebe. Não gaste mais do que o seu salário. E o Brasil, tradicionalmente, historicamente, culturalmente, sempre gastou algumas vezes a mais do que é capaz de arrecadar. Então, a primeira coisa é o equilíbrio das contas públicas. Porque se a conta pública não está equilibrada, ele vai aumentar o IOF. Ele vai emitir dinheiro. Eu não sei o que é pior, cobrar IOF ou emitir dinheiro. Os dois têm efeitos danosos enormes. Então, é um problema cultural do Brasil. Então, esse é um problema de desequilíbrio das contas públicas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é a tecnologia. Ainda é baixa. O preparo do profissional hoje no Brasil, na média, melhorou, mas ainda não está como a gente gostaria que fosse, como o mercado hoje competitivo exige incentivos, uma série de coisas para isso. Então, não é difícil você entender isto. O que é difícil resolver, também não é difícil resolver. Você sabe o que você tem que fazer. Agora, o que é difícil é você conscientizar uma população, por várias razões, por vários pontos eles têm razão, eu não vou entrar no mérito disso, que o que deve ser feito é isso, e tem que aceitar ser feito isso. E acreditar que eu vou fazer isso. E acreditar que os benefícios depois serão revertidos para vocês. Isso é difícil. Por isso que não é difícil de entender, é difícil de você fazer isso. Obrigado. Professora Saf, antes de mais nada, parabéns pela apresentação, acho que foi excelente, né? Sempre uma oportunidade de a gente crescer, né? De conhecer coisas novas. Eu só espero que, no final, vocês não saiam daqui e falem, como falava na minha época, o seu pai faz o quê? Meu pai trabalha na área de finanças. O que ele faz? É caixa do banco. Finanças não dá troco nem nada. Tá? Finanças é tudo isso, um pouquinho mais do que isso. Desculpa. Mas eu quero fazer uma pergunta provocativa para você. Aí. Qual é a diferença entre valor econômico e valor justo? É a mesma coisa. Você disse que... Eu falo muitas vezes os dois para mim, ele tem o mesmo significado. Mas isso tem que perguntar para a pessoa, depende da formação da pessoa. Valor econômico, para qualquer pessoa no mundo, é uma coisa só. É o valor presente de uma expectativa futura de benefícios econômicos de caixa. Em toda a teoria mostra isso. Agora, o valor justo é um conceito econômico. Então, se o conceito econômico está correto, então o valor econômico é um valor justo. Agora, mas ele não é justo para mim eu pagava mais. Então, aí você está pagando ágio. Não, é muito caro para mim. Aí você está fora do mercado. Agora, o valor justo é exatamente isso, é o valor econômico. Em finanças, nós trabalhamos dessa maneira. Qual é o valor econômico? Por que uma empresa vale 100 milhões, 3 trilhões, o número que você quiser? É pelo que ela é capaz de produzir de resultado no futuro. Existe valor exato? Não. Existe valuation perfeito? Não. Todo valor é aproximado, porque você trabalha com expectativa futura, e o futuro é incerto.
O que você tem é que você tem aproximações cada vez melhor, mas o conceito é um só. É o que você é capaz de produzir de retorno econômico trazido a valor presente. Então, é o valor justo, o valor econômico. Eu, pelo menos, trabalho como sinônimo, não vou falar os outros. Então, quando a gente utiliza valor justo na contabilidade, o lucro contábil não serve só para tributar. A contabilidade não é valor. O valor da contabilidade é o valor de descontinuidade. Quer dizer, a empresa vale isso se, no final do ano, eu vendesse cada um dos ativos registrados nos balanços pelo preço que estão ali registrados. Então, para mim realizar esse valor, eu tenho que descontinuar o negócio. O valor não é este. O valor não é o que você pagou. É o que você espera ganhar trazido a valor presente. Isso é um conceito econômico de valor. E ninguém compra o valor ou vende por outro critério que não seja o econômico, a não ser quanto você está muito ruim, então você vai pelo valor de liquidação, aí é o valor contábil. A empresa, quando está falida, qual é o valor dela? É o valor de liquidação. Ela começa a vender ela em pedaços. Porque se vender ela andando, montada, ela vale menos do que se eu vender ela em pedaços. É como desmanche de carro. Eu sei que a senhora não concorda, mas a gente é muito amigo. Tá bom, obrigada, Safra. Próximo. A contabilidade tem a beleza é isso, né? Você tem várias interpretações que você possa eventualmente dar, mas a contabilidade ela foi feita para valor de entrada e não valor de saída. Ela é expert bastante, qualificada bastante para calcular o valor de entrada. O valor de saída é um valor econômico. Professor, acho que eu vou fazer uma pergunta sobre justamente o valor presente da empresa, que se eu quero saber o valor econômico presente da empresa, o valor de mercado de uma empresa, eu projeto fluxo de caixa futuro, desconto uma taxa valor presente, né? Só que para a projeção de valores, né, desse fluxo de caixa valor futuro, eu tenho premissas, né? Quando a gente compara, e aí, quando eu vou fazer premissa, eu vou estabelecer premissas para projetar o fluxo de caixa, o que eu venho reparando é que elas normalmente se parecem muito dentro de uma mesma área. Será que esse resultado seria porque, se eu adotar outras premissas que, para mim, ali no meu caso específico, faria mais sentido, né, para projetar o caixa futuro, mas quando eu for divulgar, usar essa informação, né, poxa, mas ele inventou essas premissas aí, será que se eu procurar me parecer com as demais premissas que são adotadas, isso aí não dá alguma robustez? Você nunca deve fugir disso, adotar premissas suas, pessoais, do que você acha. Quer dizer, você tem que pegar as premissas de mercado. Quer dizer, por exemplo, teve uma companhia aérea, uma dessas grandes, enormes que tem aí, que eu fui fazer um valuation delas. Como é que eu vou projetar a receita de uma companhia aérea? Eu fiquei apavorado. Aí eu comecei a pensar, vamos fazer uma análise discriminante. O que é uma análise discriminante? Quais são as variáveis macroeconômicas que afetam o desempenho de uma companhia aérea? Salário mínimo? Aluguel? Não. Quais são as variáveis? Petróleo? PIB? Por que PIB? Porque você viaja, por que razão se viaja? Ou a negócios ou a turismo, né? Então, PIB. Juros, porque uma companhia aérea é fortemente alavancada. Ela não compra um Boeing daquele por 80, 100 milhões de dólares em cash. Ela tem 100, 200, 500 aviões daquele. É tudo alavancagem. E, terceiro, o dólar. Porque uma companhia aérea, mesmo que atua no Brasil regional aqui, ela é dolarizada, o raciocínio dela é em dólar. Pronto. Eu tenho as minhas premissas, estão estabelecidas aí. Então, você tem que achar premissas coerentes com o negócio. Eu podia falar outras razões, porque ela tem um nome bonito, eu achava que ela tem movimento. O que eu quisesse falar, os aviões dela são mais bonitos, melhor atendimento. Não, eu tenho que pegar premissas de mercado. Na hora que você souber as premissas que afetam o seu negócio, aquele negócio, você já tem um bom caminho andado para projetar.
Não existe valuation exato. O valor é aproximado. Ele depende das premissas que você estabeleceu. Depende das suas projeções. Não tem valor exato. O valor exato não existe. O valor que fala é o que foi pago. É o que foi pago que acharam que valia e pagou. Mas eu não sei se pagou mais ou menos do que valia. Então, você tem que estabelecer premissas, tem que ser o mais racional possível, não entrar na emoção do negócio. Vender casa sua é a pior coisa do mundo, você tem a emoção. Não, mas esse quarto aqui, não sei o quê, você começa a inventar, ou não precisa nem inventar, criar algumas coisas ali dentro, mas a emoção está movendo. Para avaliar uma empresa, você tem que ser frio, estabelecer premissas mais razoáveis possíveis. E premissas que você pode justificar. Eu trabalhei muito tempo com valuation, ainda trabalho, mas eu trabalho bem mais. E acho que foi umas 8 vezes eu fui para a justiça. Né? Porque os caras chegam para mim e perguntam, por que você calculou o custo desse jeito de capital? Aí começa o WACC, todo mundo conhece. Eu calculava pesos de mercado, e não valor contábil. É a peso de mercado que você calcula. E daí para frente vai indo as coisas. Quer dizer, é muito difícil você explicar isso para as pessoas, mas tem que explicar. Porque eu estava lá, numa justiça, intimado a explicar por que eu fiz isso ou por que eu fiz aquilo. Outro dia me fez uma delas, uma empresa que vocês conhecem, eu não vou falar, eu tinha que dar um parecer que ela não ia quebrar. E eu dei. Não teve dúvida. Intimado vai comparecer e justificar porque eu achava que a empresa não ia quebrar. E não quebrou. São premissas que você tem que também. Tem que ser raciocínio lógico desse negócio. Tem que ter um conhecimento do negócio. Você não pode avaliar uma empresa se você não conhece o negócio. Isso não é uma operação matemática que você não precisa saber de nada. Você me dá os números que eu ponho no Excel e calcula. Eu tenho que conhecer o negócio. Qual é o negócio? O que afeta esse negócio? Quais são as premissas desse negócio? É exato. Quantas vezes eu fui avaliar a empresa e eu não conhecia o negócio? Eu contratava uma pessoa que conhecia o negócio, não precisava conhecer de valuation, mas conhecia o negócio, e ia me explicar como é que funciona, qual é o futuro desse negócio, quais são as dificuldades desse negócio, qual é a tendência desse negócio. É isso que eu precisava. Então, eu concordo com o senhor, é a questão das premissas. Você pode fazer o valor de uma empresa, ou fazer, e nossos números saírem diferentes. Mas agora tem uma coisa, se nós formos racionais no negócio, os nossos números vão ser próximos, não vão ser iguais, mas não ser diferença grande. Alguma coisa mais? Pois não. Boa noite. Chega aí. Levanta um pouquinho. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. A pergunta que eu tenho em relação ao Size Risk Premium é, primeiramente, saber onde que o senhor pega esses dados. Desculpa. Sobre o Size Risk Premium. E, segundamente, assim, por exemplo, se eu for fazer o valuation de uma empresa brasileira, por exemplo, a Ambev. Se eu for considerar a Ambev aqui no mercado brasileiro, ela tem um monopólio. Aí, se eu olho o Size Risk Premium lá nos Estados Unidos, pode dizer que a Ambev ela é uma empresa de porte pequeno. Então, assim, por exemplo, mesmo a minha comparação, meu valuation, está sendo em relação ao mercado norte-americano. Não acha que utilizar esse Size Risk Premium a empresas brasileiras, como a Ambev, que é um monopólio que pode, entre aspas, penalizar essa empresa desnecessariamente? Bom, eu acho que a base da sua dúvida é alguma coisa que eu não entendi, mas eu vou tentar explicar para você o que você quer dizer. Se eu pegar uma cervejaria aqui, Ambev, qualquer uma delas, uma cervejaria, uma empresa, tem 2 riscos. Risco do negócio, da atividade objeto dela, e o risco da alavancagem dela.
Eu estou querendo saber qual é o risco do negócio de produzir e vender cerveja. Então, por isso, o que eu vou pegar nos Estados Unidos é exatamente o risco do negócio, da atividade objeto da empresa. Quer dizer, eu produzir cerveja aqui, produzir cerveja nos Estados Unidos, teoricamente, são coisas bem parecidas em termos de risco. Você fala, não, mas aqui o Brasil tem mais risco. Mas aí não é risco do negócio, é risco país. Então, eu estou querendo saber qual é o risco do negócio. O risco do negócio é este. Então, com base nesse risco do negócio, eu coloco o risco da alavancagem, coloco o risco Brasil em cima disso para me chegar no custo de capital. Quer dizer, é um processo, não é tão 2 minutos que eu te expliquei, que termina aqui. Você tem que buscar isso através de várias pesquisas que você tem que fazer de dados. Você tem o prêmio pelo risco, pelo tamanho da empresa, o risk premium, o risco país, o diferencial de inflação, o risco do negócio, enfim, você tem que montar esse quebra-cabeça. Quer dizer, isto não sou eu que faço, isso o mundo inteiro faz dessa maneira. Eu estou só mostrando para vocês a metodologia que geralmente é usada. Se você pegar uns livros assim em inglês, por exemplo, pega o próprio Damodaran, por exemplo, é muito conhecido de vocês aqui, de nós, é muito usado. Ele calcula da mesma maneira que eu estou te explicando aqui para você. Pega o site dele, entra no site dele, ele calcula os custos de capital de todas as companhias do mundo inteiro, tem lá. Ele calcula dessa maneira. Não tem outra maneira de você calcular. É lógico que a minha resposta para você não é tão explicativa, porque eu precisaria escrever para você, de uma maneira organizada, os aspectos, mas você tem que pegar um benchmark comparativo para você. Se eu tenho uma cervejaria aqui, numa cidade aqui do interior desse tamanho, eu não vou poder comparar ela com uma empresa americana, uma multinacional americana. Eu tenho que pegar o mesmo risco do negócio, mas não é o risco do tamanho. Eu tenho que pegar coisas similares ao que eu tenho aqui. Tá? É o que eu podia explicar para você aqui. Se você depois quiser, se me passa, eu te dou sugestão de trabalhos publicados sobre o que trata disso. Tá bom, obrigado. Tudo bom? Então, vocês desculpem cansá-los, mas finanças é alguma coisa apaixonante. Né? Muito bom. Professor Alexandre Assaf Neto, novamente agradecemos aí novamente a disponibilidade aqui em colaborar com o nosso programa. Mais uma brilhante apresentação. Uma salva de palmas, professor, para a gente poder encerrar. Esperamos contar novamente com o senhor mais vezes, como sempre. Muito obrigado aí em nome do programa. Pessoal, muito bom. Encerramos aqui, então, o evento. Só deixar uma mensagem final, né? O evento Diálogos com a Comunidade é aberto, não só para alunos aqui, nossos docentes, mas toda a comunidade acadêmica e membros externos aí das empresas, etc. Então, ajudem sempre a divulgar e vamos trazer a empresa, trazer as entidades aí da nossa região sempre a estar participando conosco. Tá ok? Obrigado, gente. Boa noite.